Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Diga mais uma vez, confesso. Confesso a ti, Senhor, só vocês. Fraco, tão fraco eu sou, mais forte, forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem nos dar um coração quebrantado. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Declare: se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre
preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça. Hoje me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Você pode dizer mais uma vez? Faz chover perdão e graça sobre mim e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso. Declare mais uma vez, diga: faz chover sobre nós e lava-nos, Senhor, pois hoje eu preciso. Ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor.
nossa criação. A terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o alvo que eu devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai.
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Laralá, 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 laralá. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a doce e maravilhosa graça de Jesus Cristo esteja com você nesta manhã, amém? Bom demais estar aqui, eu estou muito feliz. Hoje pela manhã mandei mensagem para o pastor Rogério, pontuando isso, a minha alegria de estar com vocês, como estou me sentindo em casa, quase me mudando para cá, enfim. Só que eu estou em crise, não sei se você reparou. Eu tiro o casaco, boto o casaco, tiro o casaco, aí eu fico com calor, eu tiro o casaco, aí eu fico com frio, aí entrou um vento dali, falei, o bichinho gostou de mim aqui. Entrou um vento ali que eu falei, nossa, tá frio, aí boto o casaco, aí daqui a pouco eu vou tirar o casaco de novo, eu não sei mais, eu estou em crise, aqui está me deixando em crise. Bom, espero que você tenha dormido bem, tenha sido restabelecido as suas forças, a sua animação para a gente caminhar um pouco mais hoje. E eu queria começar dizendo assim, o período da pandemia foi um período muito ambíguo para mim, porque assim, especialmente num primeiro momento foi assustador ver o que a gente viu, mas ainda a gente perceber coisas que na verdade a gente nunca tinha imaginado. Eu falei isso ontem, né? Eu nunca tinha imaginado o mundo radicalmente capitalista ter parado por causa de um vírus. A gente viu a economia ser parada literalmente. Isso é muito assustador. Mas além disso, a quantidade de pessoas que foram ceifadas por causa dessa pandemia. Isso também trouxe muita dor, muita preocupação. A gente vai ter uma geração de pessoas, de crianças, que nunca mais vão perder isso de vista. Que esse período de 2020, 2021 vai ser o período da pandemia. Vai ser aquele negócio daqui a uns anos. Quando é que foi? Naquele tempo lá da pandemia, se lembra? Enfim, isso foi um marco histórico, traumático inclusive. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é perceber que nós, nos momentos de maior crise, também Deus está agindo. As crises, elas também fazem parte do grande mover de Deus para tirar a gente de alguns determinados lugares. A crise também é uma grande oportunidade para termos reflexões, repensar algumas coisas, mudar e ser transformado. Na verdade, sem crise não há transformação, se você parar para pensar friamente. Logo, esse período de pandemia também me parece que foi um período de grandes oportunidades para a gente pensar e repensar várias coisas. E uma delas, especialmente porque eu sou pastor, foi pensar e repensar a igreja. Porque nós vínhamos uma
pegada no movimento de que a grande questão era o culto, né? O culto é o grande ápice. E a gente acha que isso é importante, e realmente é importante. Mas chegou um tempo onde simplesmente a gente não podia mais estar junto no culto. E agora? Como é que a gente é a igreja? Essa foi a pergunta que a liderança da igreja deve ter se feito. E agora? O que a gente faz? Como é que a gente pode ser igreja? Foi eu? Enfim. Como é que a gente pode ser igreja? Como é que a gente vai viver como comunidade? E, para minha surpresa, a gente, especialmente os pastores, tá no começo da pandemia, não sei se você se lembra, mas o pessoal fala, não, agora a gente tem mais tempo. Agora a gente tem vivido um tempo onde a gente tem mais tempo, porque está em lockdown, você não pode sair e tudo mais. Os pastores não tiveram mais tempo, tiveram menos. Porque a gente teve que começar a fazer... vai brincar comigo sem estar aí? Não, eu não. Não posso elogiar, Mateus? Estou quase fazendo o casamento já do Mateus, já estou sabendo dia 16 e tudo mais, estou aí, firme. Estou de olho, sei de quase todas as coisas já, quase 10. Enfim, botei X9 em todos os lugares aqui, estou sabendo de tudo. Enfim. Onde eu estava mesmo? Os pastores trabalharam mais, a gente teve que produzir um montão de coisa. Aí, assim, tinha o culto de domingo lá no Rio, as igrejas presbiterianas têm também movimentos de oração e um culto de doutrina, que a gente chama lá. Lá na minha comunidade nem tem mais, a gente reformulou algumas coisas. Mas também tem. E aí eu vi os pastores fazendo culto todos os dias da semana em lives. E a gente começou, e um monte de pastor começou a entrar em burnout. A gente já está começando a cultivar isso, porque teve que produzir, porque a gente não sabia mais como é que era ser igreja. A gente começou a inventar um monte de coisa, inventar. Mas você já parou a pensar que essa crise também foi uma oportunidade para a gente parar e falar assim, mas calma aí, o que realmente é ser igreja? Como é que a gente pode ser igreja? Com o que Jesus realmente falou e mandou a gente fazer? E aí, quando a gente para e olha lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, final mesmo, Jesus já tinha ressuscitado e tudo mais, sei o quê, ele diante dos discípulos, ele fala assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí o que ele diz mais? Vão e façam um monte de atividades, reuniões, façam um montão de coisas para vocês existirem como igreja. Foi isso que ele falou, não foi? Amém? Amém, igreja? Por favor. Graças a Deus, não teve alguém que acordou e falou amém. Que tem aqueles que falam amém, né? Enfim. Não, ele falou assim, vão e façam discípulos. E se você olhar lá no texto, é que a tradição, pelo menos a versão que a presbiteriana usa mais antiga, diz ide, né? Mas lá no grego não é uma ordem, a ordem não está no ir. Lá no grego, a tradução mais fidedigna seria indo. Enquanto vocês forem viver a vida e tudo mais, aí vem a ordem. Qual é a ordem? Fazer discípulos. Façam discípulos. Ensinando, batizando, enfim. E eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. A grande ordem, o que Deus mandou a igreja fazer é discípulos. Então eu parei para pensar e fiquei num misto de alegria e de tristeza. De tristeza porque eu vi que muitas vezes e muitas igrejas estão fazendo um monte de outras coisas que também são legais, importantes, bíblicas, mas estão esquecendo de fazer a grande ordem que Jesus mandou a gente fazer, discípulos. E essas igrejas especialmente viveram um momento de profunda crise.
E as lideranças tiveram que se desdobrar para tentar dar conta e fazer. Tudo que fazia presencialmente virou virtual. E a tristeza é perceber que Jesus mandou a gente fazer uma coisa e a gente faz 50. E o que Ele mandou, a gente acaba esquecendo. A alegria foi perceber que lá na comunidade, a gente, me perguntaram isso algumas vezes, e aí, o que mudou? Eu falei, efetivamente nada, porque a gente fazia discipulado e a gente continua fazendo, a gente não colocou mais atividade, nem menos atividade, a gente só transferiu algumas coisas para o ambiente virtual, mas a gente é focado em discipulado. Logo, tanto é que a visão, a identidade que Deus deu lá para a comunidade é transformar pessoas em discípulos. Então, quem é a igreja lá que eu pastoreio? É uma comunidade que está interessada em transformar pessoas em discípulos. A gente faz outras coisas? Pode até fazer, mas isso é o cerne. Esse é o DNA, essa é a identidade, essa é a perspectiva. E não é porque a gente é bom, é porque a gente só parou para pensar que Jesus mandou fazer isso. E se a gente se envolver com a vida do processo discipulado, já é muita coisa. E a gente vai ver um impacto significativo, porque se você tem acompanhado desde ontem, o que eu estou tentando mostrar e ponderar é que o verdadeiro discipulado traz uma espiritualidade sadia. E essa espiritualidade sadia promove uma transformação em quem nós somos, para que a gente seja como Jesus é. E Jesus, simplesmente, num período de 3 anos, ele revolucionou a história. E ele chamou um povinho, negócio de 10, 12 pessoas para revolucionar a história. E esses homens revolucionaram a história. Não precisa de grandes coisas. No começo da igreja, o período que a igreja mais cresceu foi quando ela foi mais perseguida. Quanto mais, e tem relatos históricos de gente que não era cristã, do Império Romano, que fala assim, palavras tipo assim: quanto mais a gente mata cristão, parece que o sangue deles cai na terra e faz brotar mais cristão. Porque a igreja estava focada em fazer discípulos. E ela ia fazendo discípulos. Ela ia por onde fosse. Ela estava preocupada em trabalhar? Estava. Trabalhava e fazia discípulos. Antes de ser qualquer outra coisa, eles eram discípulos de Cristo. E como discípulos, eles serviam como advogados, ou trazendo para hoje, né? Como advogados, como agrônomo, como o cara que é o dono da fazenda, enfim, por aí vai. Mas antes, qual é a identidade? Eu sou discípulo, e como discípulo eu faço discípulo. A pandemia trouxe essa oportunidade para a gente parar e repensar. E a gente ainda está podendo fazer isso, porque a gente ainda está na retomada, na verdade, não é? Porque as coisas ainda estão aí. Graças a Deus, em nome de Jesus, a gente vai conseguir vencer isso, em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus tem sido bondoso, as mortes têm diminuído, os casos mais graves têm diminuído, mas ainda vai demorar um tempo. E a gente ainda tem oportunidade para ver e repensar e focar e alinhar naquilo que realmente Deus chamou a gente para ser e viver. Discípulos que fazem discípulos. Que não é função do pastor ou da liderança, é de toda a comunidade. Discípulo que faz discípulo. E a gente vê isso desde sempre no ministério de Jesus. Desde o início, bem no início, Jesus estava preocupado com esse negócio e estava sempre envolvido com a questão do discipulado. Querem ver? Tá firme aí, Mateus? Não? Vai. Foi aí. Vocês podem ler esses textos juntos, por favor? Vou parar aí.
Olha que coisa interessante. É o início do ministério de Jesus. E aí tinha o primo de Jesus, João Batista, já estava no ministério há algum tempo. E João Batista tinha discípulos. Mas toda vez ele foi o grande último profeta, né? Que anunciou e preparou o caminho daquele que realmente vinha, que era Jesus. Então, ele a todo momento começou a anunciar Jesus. E ele viu Jesus de longe e falou: ele é o filho, ele. Vocês não têm que olhar para mim não, olha para ele. Um dia, se vocês puderem, façam uma lectio divina no texto de João Batista, quando ele fala que importa que Jesus cresça e ele diminua. Isso é um processo de maturidade radical. João Batista tinha umas pegadas maravilhosas. Enfim, você pode fazer isso depois. Então João Batista falou: olha lá, é ele, ó, é o Cordeiro de Deus, olha para lá. E o que os discípulos de João Batista fazem? Pelo menos 2? É ele? Então valeu, vou lá. E vão seguir Jesus. Eles seguem Jesus. Ou seja, apertei aqui. Isso, bonitão. Eles seguiram Jesus. Eles começam a entender e a vivenciar, e o que eu quero mostrar com isso é que, na realidade, eu estou meio que tentando recapitular o que a gente conversou ontem, tá? Então, a primeira pegada que aqueles primeiros discípulos de Jesus fizeram foi seguir o Mestre. Foram imitar o Mestre. Foi seguir o Mestre. Por isso, recapitulando o que a gente disse ontem de tarde, eu fico tentado para falar de manhã, mas de tarde. Ontem de tarde, o que eu falei ontem de tarde? Aquela frase que eu queria que você guardasse e não esquecesse. Ninguém guardou, né? Passei 1 hora falando. Repetir. Vocês estão bem, porque se fosse lá no Rio, eu ia falar assim: então eu vou pregar tudo de novo. Vocês não entenderam nada, não guardaram, tem que pregar tudo de novo. Enfim, mais 5 horas para vocês me ouvirem. Eu falei isso, ó, agora. Muito bem, quem falou? Nossa, lá atrás. Eu achei que você estava aqui no meio. Fala de novo. Enquanto o Mateus resolve ali. Perfeito, anotou mesmo. É exatamente. E eu passei. Espiritualidade sadia se desenvolve através do discipulado. Aqueles discípulos que eram de João Batista começaram a vivenciar isso e seguiram Jesus Cristo. Eles foram atrás de Jesus Cristo. Eles queriam imitar Jesus Cristo. Eles foram e seguiram o Mestre. E aí é interessante, e eu não vou falar sobre isso, que a gente falou lá, você depois pega o DVD e vai ver, eu falei muito sobre esse negócio, essa espiritualidade sadia que se desenvolve através do discipulado, que tem a ver com ser discípulo, que é imitar Jesus e tudo mais, aquela coisa toda que eu falei ontem. Eles vão, e aí, se você percebeu, Jesus percebe que eles estão seguindo ele. Não foi isso que diz o texto? Aí o que Jesus faz? Faz uma coisa fantástica, faz uma pergunta. Ele pergunta. Eu adoro perguntas. Mais do que ter respostas, a gente precisa saber fazer as perguntas. Porque se você fizer a pergunta errada, a resposta vai estar errada também. Mas se você aprende a fazer perguntas, você começa a viver e a repensar uma série de fatores. E Jesus faz uma pergunta poderosíssima. Vou dar uma dica. Fique atento sempre quando Jesus faz perguntas. Porque às vezes ele faz umas perguntas que parecem óbvias, mas é óbvia na superficialidade. Se você para pensar, tem alguma coisa aí que Jesus está querendo falar, que é muito mais profundo do que essa superficialidade dessa resposta imediata e rápida que a gente gosta de dar. E aí ele pergunta o quê? O que diz o texto? Isso. A pergunta aí, qual é? O que vocês querem? O que vocês querem? Olha que pergunta poderosa. Jesus vira e fala assim: o que vocês querem?
Primeiro que talvez, se você é mais ansioso, fala assim, como assim? É óbvio, estou te seguindo, estou querendo te seguir. Mas não é óbvia. É uma pergunta muito poderosa. É uma pergunta que aponta para a realidade. Jesus está querendo sondar e querendo que aqueles discípulos parassem para perguntar, para se perguntar e refletir assim: o que está no teu coração mesmo? Qual é o desejo do teu coração? O que está em jogo para você de verdade? O que você deseja ao me seguir? Percebe como é que isso é poderoso? Mais ainda quando a gente se dá conta de uma realidade. Preste atenção. Quando a gente estiver diante de Jesus, Ele não vai perguntar quantos livros a gente leu, quantas vezes a gente leu a Bíblia. Ele não vai perguntar que cargos a gente ocupou na igreja. Ele não vai perguntar quanto de dinheiro a gente tinha, quanto de bens. Ele não vai perguntar nada disso. Sabe o que Ele vai perguntar para nós? Ele vai perguntar assim: quem você se tornou? Quem você se tornou? Porque o projeto do Evangelho é fazer que a gente seja conforme a imagem dele. Ou seja, o que o Evangelho quer promover efetivamente em nós é que nós sejamos como ele, que nós nos tornemos pequenos cristos, ou seja, cristãos. Porque a Bíblia mesmo narra que os discípulos foram chamados de cristão não por causa da religiosidade deles, mas porque eles pareciam e seguiam e imitavam o Mestre. Quem era o Mestre? Cristo. O Evangelho diz respeito a uma pessoa, não a conhecimentos. Os conhecimentos, os saberes são importantes e fazem parte, mas o Evangelho diz respeito a uma pessoa em que nós devemos nos tornar como ela, Jesus Cristo. Quando Jesus faz essa pergunta, qual é o desejo do seu coração, o que você realmente quer, Ele está cavucando e mostrando para nós que nós não somos só uma cabeça pensante. Nós somos seres holísticos, onde muitas coisas estão envolvidas para nós. Ele quer saber o que está no nosso coração de fato. Ele quer transformar quem nós somos. Por isso, ontem, a segunda coisa que eu tentei falar com vocês na palestra da noite foi o quê? Quem se lembra? Quem ainda estava acordado? Não entendi? E isso também eu falei, é verdade. Sem sanidade não tem santidade, verdade. Mas a frase que eu queria que vocês guardassem, estou recapitulando. Muito bem, essa foi, né? Tá mais. Vai lá, Mateus, Lucas, João. Esse negócio desses nomes são ótimos. Eu estava num retiro do Sara e tudo mais, e aí o Pezzini falando e tudo mais, que a gente tem que ser discípulo de Cristo, sobre discipulado e tudo. O Pezzini tem umas tiradas que eu acho ótimas, né? E ele é sério, né? Enfim, aquela coisa assim, curitibana, né? Curitibano é divertido. Tu mora no mesmo prédio, convive com um cara, pega o elevador todo dia e ele não te dá nem bom dia, né? Assim, no Rio de Janeiro a gente abraça. Precisa de nada, já está abraçando. Vem cá, não sei o quê. Curitibano é aquela coisa. E ele lá, com aquele jeito curitibano dele, tudo mais. E aí, levanta um pastor e faz uma pergunta. Eu queria, se você pudesse, me dar indicação de livros sobre a respeito desse negócio de ser discípulo, como eu posso me transformar conforme a imagem de Cristo. Pezinho, claro, pois não. Anota aí, vou te dar 4 livros. Anotando? E o cara anotou. Mateus, Marcos, Lucas e João. E o cara anotou. Quando ele acabou o João, ele falou: mas são os evangelhos? Os evangelhos. É isso aí. Aí eu falei: meu Deus, só o Pezinho acabou com o cara, né? Enfim, falei, aí eu fui beber água, né? Eu falei, vou beber água. Enfim, aí fui beber uma água, voltei, porque eu estava com a vontade de rir danada. Enfim, mas sabe, irmãos, essa é a verdade.
o evangelho, ele vai impactando as nossas vidas, e os 4 evangelhos vêm mostrar como Jesus viveu e o que ele fez. Antigamente, e vai denunciar a idade, hein? Se lembra daquele movimento que tinha assim, que tinha até uma pulseirinha, o que Jesus faria no seu lugar? Sim ou não? Ninguém viu isso. Aí você tinha então não chegou aqui não, no sul? Vocês ainda não eram crentes nessa época? Enfim, que a ideia era muito legal. A ideia é assim: diante das decisões da sua vida, quando não sei o que, você tinha que fazer uma pergunta para você mesmo: o que Jesus faria no meu lugar? E aí muita gente aí tinha pulseirinha para você se lembrar disso e tudo mais. Mas outro dia eu me dei conta que talvez isso também seja um equívoco. Porque o que Jesus faria no meu lugar eu estou no centro e eu quero que ele venha e faça o que eu faria no final das contas. E a gente acaba ficando bem no centro. E aí eu pensei assim, será que a gente não podia inverter isso? Porque a gente já tem os evangelhos. Então a pergunta não é o que Jesus faria no meu lugar, é o que ele fez que eu posso imitar? Percebe que é diferente? Porque ele já fez. E ele que tem que ser o padrão. Então, e ele lidou com uma série de dificuldades, com problemas e tudo mais, e ele agiu maravilhosamente bem. Então a gente olha para o exemplo dele e fala assim, é isso que eu tenho que imitar, então a minha vida vai ter que seguir por aqui, porque é o que ele fez que eu tenho que imitar. Então, quando Jesus faz uma pergunta dessa, ele está perguntando assim, o que realmente está no teu coração? E aí nada mais é do que ele quer amadurecer a gente, tanto emocional quanto espiritualmente. Ele quer fazer com que a gente pare para pensar e investigar, se lembra? Ser porteiro e faxineiro, de guardar o nosso coração. Então assim, por isso que quando eu pensei em todas essas palestras, pensei elas conectadas para elas desembocarem aqui. E o que eu estou querendo mostrar para vocês, que já num texto a gente pode ver, tudo que eu falei ontem, ele já está aqui muito presente nesse texto. E então Jesus, a todo momento, ele queria e desejava promover transformação em nossas vidas. Ele queria trazer para nós radicalmente uma vida de mudança, uma vida onde todas as esferas e aspectos da nossa vida fossem transformados. Sabe, se nós, enquanto igreja, pudéssemos realmente investir todas as nossas forças fazendo com que pessoas fossem iguais a Jesus, a gente revolucionaria essa cidade, esse estado, esse país, porque imagina, em todos os lugares que os discípulos de Cristo estão, e eles sendo como Jesus, quanto sal e luz nós seremos nesse mundo de trevas, quanta luz a gente vai levar, porque é a luz do Espírito. E às vezes a gente fica tentando fazer um monte de coisa, que a igreja faça tudo, mas se a igreja focar naquilo que realmente tem que ser um celeiro de discípulos que vão para o mundo, fazendo discípulos, mudando, vivendo o reino, encarnando o reino de Deus na vida de outras pessoas, a gente revoluciona esse negócio. A gente vê a violência cair, a gente vê a educação sendo investida. Já pararam para pensar que uma das grandes revoluções foi a escola dominical? E a escola dominical, eu não sei como é que vocês funcionam, mas lá é uma grande questão, não, nós temos que ter escola dominical e tudo mais. E uma vez eu parei e falei assim, você sabe por que a escola dominical foi criada e para que ela foi criada? Não foi para a igreja, não foi. A escola dominical foi criada porque um homem começou a perceber que as pessoas eram analfabetas, que as crianças passavam muito tempo nas fábricas trabalhando, e ele queria fazer uma mudança na vida delas. Então ele chamou e criou uma escola, porque naquele tempo não tinha escola como tem hoje. E ele criou uma escola para dar conhecimento. E o que ele usava? A Bíblia para ensinar não só as pessoas serem alfabetizadas, mas também conhecerem o Evangelho. Era missão, e uma missão que promovia mudança na sociedade. A igreja estava na vanguarda. Enquanto ninguém pensava em escola, a igreja inventou um negócio desse, porque ama as pessoas e queria que as pessoas fossem transformadas. E o Evangelho foi criado para isso. E aí o que a igreja fez? Pegou essa ideia maravilhosa que era para a missão e transformou numa coisa para dentro,
Não é mais para fora, é para dentro, para a gente mesmo, para nós. Entende? Ah, você é contra a escola dominical? Não. A gente tem uma série e tem que investir na formação mesmo das pessoas. Mas a nossa formação é para que a gente seja enviado, e enquanto estiver indo, a gente faça discípulos. Mas precisamos de homens e mulheres maduros emocional e espiritualmente para fazer a diferença, para poder dialogar, para poder apontar o evangelho nesse mundo onde ser cristão ou virou moda ou virou motivo de escárnio, de deboche, de gente que é alienada. Mas cristãos maduros emocional e espiritualmente conseguirão lidar bem com essas coisas, como Jesus teve que lidar lá naquela situação tão complexa lá do primeiro século. E Jesus fez, e Ele nos chamou para fazer. E por isso o texto continua, e se você reparar, qual é a resposta que Jesus dá depois que eles falam assim: o que a gente quer? Então, aonde você está vivendo, Senhor? Aonde você está hospedado? Eles falam para o mestre. E o que Jesus responde? Jesus responde para eles assim: vocês querem saber onde eu vivo? Ele falou: venham e vejam. Entende? O que Jesus fez? Ele falou assim: vem viver comigo, vem experimentar o que é viver comigo. E o texto ainda diz mais, que eles passaram o dia com Ele. O dia com Ele. Eles passaram, eles viveram com Jesus Cristo. Isso é discipulado, irmãos e irmãs. Não é uma simples cartilha, é mais do que isso, é essa vida de tão proximidade com Cristo que a gente passa a viver com Ele, a gente vai para o trabalho e a gente vai com Ele, a gente vive com Ele em todos os momentos, a gente está conversando com a nossa esposa, a gente está com Ele, a gente está vivendo, a gente está com Ele, a gente está com Ele, e a gente vai aprendendo dEle, imitando Ele. Só que isso é muito difícil para a gente fazer sozinho, e as pessoas acham que hoje em dia a gente pode fazer e viver isso sozinho, mas não é. O evangelho, ele sempre, eu estava discutindo isso outro dia com alguns pastores, a gente estava pensando, porque assim, vocês já devem ter percebido que eu tenho uma série de reflexões que são meio contrárias a algumas coisas. Então eu ouço muita gente falando assim: a salvação é individual, não é? Verdade ou mentira? Concorda ou discorda? A salvação é individual. Vocês estão achando que eu vou ter uma pegadinha, né? Estão assim, concordo, discordo, depende. Muito pelo contrário, estão em cima do muro. E eu particularmente, eu não gosto dessa ideia do individual. Porque essa ideia individual está fundamentada num conceito chamado individualismo. E o individualismo não é um conceito bíblico, é um conceito moderno. Moderno e pós-moderno. Na Bíblia não tinha essa ideia do indivíduo. Não tinha essa ideia da perspectiva individual. Pastor, mas então a gente é salvo a família toda. Não. A salvação, ela é pessoal. É Deus tocando na minha vida para transformar para que eu seja conforme a imagem de Cristo. Ela é pessoal, mas aonde ela acontece? Aonde ela se desenvolve? No ambiente comunitário. Nós não somos salvos para viver individualmente, a gente é salvo para viver como povo. A gente é salvo para viver como igreja. A gente é salvo para viver como uma comunidade de discípulos. Então eu não gosto dessa ideia, porque essa ideia do individualismo é uma ideia que é secular, que promove uma série de fatores e distorções, como a gente vê hoje. Como é que você está? Não, com Deus eu estou bem, eu não estou bem com a igreja. Está errado, tem alguma coisa estranha. Como é que você pode ter problema com o povo de Deus, da família de Deus, e estar bem com Ele? Tem alguma coisa errada. Quando pediram para Jesus resumir a lei, o que Ele falou?
Mestre, resume a lei aí. Quais são os mandamentos mais importantes? Você lembra? Amar a Deus de todo o coração, alma e força e entendimento, não é? Mas também, se o apóstolo João vai dizer assim na primeira carta, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como é que eu posso falar que eu amo a Deus a quem eu não vejo? Ou seja, a salvação é pessoal, ela impacta a minha vida, ela muda quem eu sou, mas ela sempre me leva ao outro. Se não tiver aqui, se o outro não tiver em jogo, não faz sentido biblicamente. Então não existe eu viver uma espiritualidade sadia, eu comigo mesmo. Estava numa devocional lá em casa com as crianças. A gente fez uma lectio e tudo mais. E a gente estava conversando. Eu peço para as crianças falarem, que eu gosto de ouvir, né? Então eu faço perguntas, elas vão falando, dando uma sondada. E aí a minha filha tem umas tiradas fantásticas, igual a mãe. Assim, fala umas paradas assim, do nada, enfim. E aí a gente estava conversando com eles, eu não me lembro exatamente qual era o assunto, mas a preocupação assim, todo mundo faz isso, e como é que você vai fazer isso também? Porque a Bíblia está dizendo outra coisa. Aí minha filha falou assim, não pai, não faço isso não. Aí minha esposa falou assim, porque normalmente, às vezes, a gente vê que as pessoas são meio Maria vai com as outras. Já ouviram essa expressão? Maria vai com as outras? Maria vai com as outras e tudo mais. Então assim, tomem cuidado, vocês precisam estar firmados em Cristo e tudo mais. Os amiguinhos podem pensar diferente, mas às vezes eles não conhecem a Cristo. Então assim, não sejam Maria vai com as outras. A minha filha, ótima, Sofia, gente boníssima, virou e falou assim, não mãe, eu não sou Maria, vou com as outras não. Sou Maria, vou comigo. Maria vai contigo? Ela foi comigo mesmo, não tem que saber de ninguém não, e tudo mais, isso aqui. Aí eu peguei o gancho, né? Mas, minha filha, Maria vai comigo também não é uma boa opção. Já parou para pensar nisso? Ela? Não, pai, não era isso que era para... Pensei que eu estava abafando, eu falei, não, a ideia foi muito legal, a tirada foi ótima, continua assim. Mas pensa comigo. Você tem que ir com você mesma? Você tem que fazer a sua vontade? Ou você tem que ir com Jesus? Eu queria que você fosse Maria, vai com Jesus. Ela, pai, vou pensar sobre isso. Então vai pensar, irmã. Vai orar, vai pensar. Mas não é verdade? Percebe o que eu quis pontuar para ela? Que Maria vai comigo é puro individualismo. Mas num primeiro momento, eu fiquei todo feliz. Falei, ela não vai com as outras e tudo mais, ela tem identidade. Mas, na realidade, a identidade dela também precisa ser transformada conforme a imagem de Cristo. Então, ela não pode ser individualista. É claro que eu não falei nada, ela só tem 12 anos, não falei de conceitos. Para vocês eu falo. Aí eu não falei nada de conceito, mas você tem que ir com Jesus. É com Jesus que a gente tem que ir. A gente tem que imitar, tem que ouvir ele falando assim, vocês querem realmente ser meu discípulo? Querem viver comigo? Vocês querem esse negócio? Então vem comigo. Venham, vejam como é que é esse negócio, como é que essa questão do discipulado acontece. Por isso eu queria hoje, na realidade, deixa eu olhar o horário, para não me perder. Acho que ainda está bem, eu tenho até 11h30, tá? Eu queria fechar pensando sobre realmente o que é discipulado, porque eu estou falando de discipulado toda hora e tudo mais, espiritualidade sadia, ela acontece, se desenvolve através do discipulado e tudo mais. Eu já falei o que não é discipulado, pontuei, quis fazer você pensar uma série de fatores, mas tá bom, o que é o discipulado de verdade? E eu parei e eu levei um susto, porque assim, como eu disse, lá na igreja a gente leva muito a sério essa ideia do discipulado. É DNA, transformando pessoas em discípulos. Mas aí uma vez numa reunião eu perguntei para os líderes, me fala aí, o que é discipulado? Aí todos falaram corretamente. Contudo, entretanto, todavia, não obstante, nenhuma
definição era igual a outra. Cada um estava pegando uma parte do que é o discipulado, aquilo que provavelmente tinha mais chamado a atenção, né, por causa da personalidade, do que ele está vivendo e tudo mais. Então ele trouxe tudo mais. Eu comecei a pensar assim, opa, tem alguma coisa estranha. Porque a gente também tem um montão de livros sobre discipulado e cada um dá uma definição. E aí tá bom, mas então o que é discipulado? Então quando tem uma palavra que é muito conhecida e que a gente usa muito, às vezes o conceito se esvazia e a gente perde a direção. Por isso que a gente às vezes fala que é discipulado o que não é discipulado, porque a gente não tem clareza do que significa. E aí eu comecei a catar, eu já tinha lido um montão de coisas e comecei a reler e pensar. Falei, cara, mas nenhuma definição de discipulado me agrada. Porque sempre está faltando alguma coisa. E o que a gente estava vivendo lá na comunidade é trazer elementos que em várias definições não estavam ou que faltava alguma coisa. E aí eu comecei a pensar, não, eu tenho que pensar numa definição mais clara para isso, até para poder ensinar a igreja, para poder a gente estar caminhando junto e ter uma direção clara do que é o discipulado para nós. E depois de muito estudo, reflexão, oração, conversa com as lideranças do discipulado, lá da igreja e tudo mais, eu cheguei a uma definição que eu queria compartilhar com vocês. E ela diz assim, ó. Isso. Discipulado é o processo de formação de Cristo na pessoa e se desenvolve no ambiente onde o evangelho é compartilhado, as disciplinas espirituais são praticadas e acontece o compartilhar da vida. Bonito isso, mas ficou bonito isso. O discipulado é o processo de formação de Cristo na pessoa e se desenvolve num ambiente onde o evangelho é compartilhado, as disciplinas espirituais são praticadas e também acontece o compartilhar da vida. E é claro que é uma definição longa e que precisa de reflexão para a gente entender o que está em jogo de fato. Por isso, vamos devagar para eu tentar explicar para vocês, porque eu espero muito que vocês comecem a pensar sobre discipulado, espiritualidade sadia, que se desemboca e vive de fato através do discipulado, mas eu queria ajudar vocês a pensarem. Claro que vocês não precisam pegar a minha definição e falar, essa é a única verdade, tudo mais é assim, tudo mais. Não, mas que seja um ponto de partida para vocês refletirem e praticarem também. Então, eu queria esmiuçar um pouco mais o que significa isso. Então, em primeiro lugar, discipulado é um processo. E por que eu gosto da palavra processo? Porque ela se contrapõe frontalmente à ideia de um programa. Um processo é alguma coisa que se desenvolve, que vai acontecendo. É no gerúndio, sabe? Sabe o gerúndio? Aquele negócio do vai andando, seguindo, o NDO, é sempre um gerúndio na parada. É um movimento que tem até um início, mas ele ainda não chegou no final, ele está se desenvolvendo. E é simples. Quando é que a gente pode dizer que de fato é um discípulo de Cristo? Quando? Então, mas já está pronto, agora cheguei, formatura, diplomazinho, discípulo de Cristo. Das duas uma, ou se Jesus voltar antes de você ser recolhido, ou se você for recolhido logo. Então, discipulado diz respeito a um processo que dura só a tua vida toda. Então, assim, não tem início, meio e fim. Tem o viver com Cristo. Venham e vejam. Um viver com Cristo todos os dias da minha vida até o final dela. É um processo, não é um programa. Porque o programa é estabelecido, início, meio e fim. Discipulado é um processo que perdura a vida toda. É sempre. É um processo que está acontecendo e em todos os momentos a gente pode viver esse processo e não apenas em algum, não fazendo como eu falei ontem da espiritualidade doentia, compartimentalizando, agora
esse é um momento do discipulado. Não, discipulado, Jesus está te discipulando em todos os momentos e usa tudo e todas as pessoas, até mesmo eu. Afinal, depois que ele usou a mula, está valendo. Já pararam para pensar que é divertido esse texto de Balaão? Porque o profeta vira mula e a mula vira profeta. Só Deus para fazer um negócio desse. Não é verdade? A mula virou profeta e o profeta virou uma mula empacada, não conseguia ir e tudo mais. E a mula virou profeta. Como diz um amigo meu, Deus tem senso de humor. Poderoso. Então, ele usa as mais diversas perspectivas. Então, discipulado é um processo. Não fique pensando ou achando que você vai se formar. Não, só quando Jesus voltar, sempre tem mais alguma coisa. Uma vez eu estava falando sobre espiritualidade e tudo mais, lá na igreja. Aí, é que lá no Rio é diferente daqui. Lá no Rio a gente nem abre nada e as pessoas perguntam mesmo. Se você nem der o espaço, elas perguntam. Se der espaço, tem gente que pergunta, tem gente que faz discurso. Ele vai fazer uma pergunta. Aí ele faz um discurso, aí tu fica assim, mas a pergunta... Aí 30 minutos depois, mas eu queria saber isso. É certo ou errado? Certo. Passa para outro. Enfim. Entendeu? Lá no Rio é divertidíssimo, a gente se diverte. E aí eu estou falando, aí levanta uma jovem e fala assim, pastor, queria te fazer uma pergunta. Eu falei, pois não, pode perguntar. Falei assim, olha só, esse negócio da espiritualidade, das disciplinas espirituais, não é para eu estar mais próxima de Cristo? Tá bom, é. Mas se eu estou mais próxima de Cristo, eu não devia estar mais santa? Falei, é o normal. Mas quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu percebo o quanto eu sou pecadora. Eu sou tão ruim assim? Como é que eu funciono? Eu falei, agora captei a vossa mensagem, vou explicar. Pensa comigo, quando você entra na sua casa e está uma penumbra só, então não tem muita luz. Você consegue ver a sujeira? Só se for uma sujeira muito grosseira, né? Se for uma coisa muito forte, aí você vê, aí você limpa. Mas conforme você coloca a luz, vai aproximando luz, o que acontece? Aquela sujeirinha lá no canto que você não via, você começa a enxergar. E Jesus é a luz. E aí ele está lá no seu coração, aí você vai, cada vez mais que a luz dele vai brilhando, mais sujeirinhas você vai encontrando dentro do seu coração que precisam de faxina. Você lembra da faxina? Então, a espiritualidade não faz da gente pessoas orgulhosas ou vaidosas porque eu sou espiritual. A espiritualidade verdadeira traz humildade, porque a gente percebe o quão miserável a gente é e quão dependente da graça nós somos. E a gente olha para o pecado mais escandaloso do outro e pensa no máximo assim, a diferença entre eu e ele é que o Senhor não permitiu que eu fizesse, porque se ele deixar, eu vou fazer uma coisa dessa, porque eu não sou melhor do que ele. Eu sei o que há no meu coração. Tem muita sujeira. Então, espiritualidade leva a gente para a humildade, não para o orgulho. Leva a gente para depender cada vez mais radicalmente da graça de Deus, e não para achar que eu estou fazendo muito. Ao contrário, percebe? E essa menina se deu conta, sem nenhuma reflexão, ela só viveu isso e percebeu e achou muito estranho, porque no senso comum era, quanto mais eu orar, quanto mais jejum, silêncio e tantas outras disciplinas espirituais eu fizer, mais eu vou me sentir santarrão. E não é, ao contrário, você vai perceber o quanto há de pecado e o quanto você é amado por Deus, apesar de todo esse pecado, e Ele vai te ajudar a faxinar isso, para que você seja cada vez mais conforme a imagem dEle, para a glória dEle. Então, discipulado é um processo, é um caminho com Cristo que se desenrola para o resto da sua vida, em nome de Jesus, amém?
Mas fala mais, olha só, discipulado é um processo do quê? Qual é o objetivo do discipulado? Formar Cristo na vida do outro. Que o caráter de Cristo seja na nossa... Então assim, por isso que eu falei que discipulado não é estudo bíblico. Pode envolver informação? Pode, envolve. Pode envolver estudo? Sim. Mas não focaliza nisso, porque não é só para você ter informações a respeito de Jesus Cristo. Ser um cara que sabe falar muito bem sobre Jesus, mas é um cara que fala com Jesus, não a respeito dele. Então, é um cara que parece com Jesus, que vive como Jesus. Então, a ideia de um processo discipulado é que Cristo, que a gente olhe para a pessoa e veja marcas do caráter de Cristo naquela pessoa. Muitas vezes eu tenho perspectivas bem, às vezes difíceis de algumas pessoas entenderem, mas eu vi antigamente, no meu processo, quando eu fui examinado para a pública profissão de fé, tem isso aqui? Tem, né? Ou não? Na presbiteriana tem. Eu brinco que é o terceiro sacramento, né? Enfim, mas aí só nos bastidores. Por quê? Porque a gente batiza na infância. Luterano também, né? Já estava ficando preocupado, falei, não posso falar algumas coisas. Enfim, a gente batiza na infância, e depois a gente tem a profissão de fé, pública profissão de fé, quando a pessoa vai publicar a sua fé. Legal, tudo mais. Mas aí tem uma classe, na minha época a gente chamava de catecúmenos, tá vendo? Vocês viram isso? Catecúmeno. É legal, que a vontade de perguntar, mas é de comer esse negócio, né? Catecúmeno, classe de novos convertidos, mas botava um nome bonito, catecúmeno. E aí eu fui para a classe de catecúmeno, e fizeram um montão, eu tinha 12 anos, 11 anos, sei lá. E aí você passa pelo conselho, e o conselho faz um montão de perguntas teológicas, doutrinárias, aí você tem que responder. O conselho da minha igreja mãe era muito legal, mas assim, tinha 90% era militar, né? Então assim, tinha almirante, general, coronel, tinha um monte de coisa lá, né? Enfim, desembargador, era assim. E aí eu, um garoto de 11, 12 anos lá na frente daqueles homens fazendo um montão de perguntas teológicas. E aí eu respondi naquilo que eu podia e tudo mais, eles oraram e falaram assim para mim, a gente vai publicar a fé, mas você vai continuar lá na classe catecúmeno, porque precisa dar uma, né? Mas a gente é gente boa, a gente ama você e tudo mais. Aí eu fui, eu me senti amado de verdade, porque em outras circunstâncias eu já vi simplesmente riparem a pessoa porque você não respondeu tudo corretamente. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei me perguntando, no discipulado, quer dizer, essa reflexão de agora, né? A gente deveria fazer outras perguntas, né? A gente deveria perguntar sobre se o caráter de Cristo está presente na vida daquele cara, daquela mulher. O que adianta ele saber todas as doutrinas e responder de forma brilhante e bater na esposa durante a semana? O que adianta no domingo ele cumprir todos os requisitos e de segunda a sábado ele viver como qualquer outra pessoa que não conhece a Cristo? O processo discipulado visa formar Cristo em você. É muito mais radical do que isso e é muito mais difícil. Ainda mais hoje em dia, porque antigamente o centro de todas as informações que a gente podia ter era na igreja. Então a pessoa podia ir na igreja e tinha que ir na igreja. Hoje em dia não, o cara em casa ele consegue ter estudos e pregações e reflexões profundíssimas sem sair de casa, está na palma da sua mão no celular. Mas informação, como eu disse já, não muda, não forma caráter. O caráter de Cristo, a pessoa dele na sua vida. Isso requer um processo intencional e de longo prazo e de caminhar junto com Cristo. O objetivo do discipulado não é te dar informações a respeito de Cristo, não é te dar um diploma.
O objetivo do discipulado é que você tenha o caráter de Cristo formado na sua vida, ou como eu tenho dito, que você seja conforme a imagem de Cristo. O que mais? O texto, a definição continua. E se desenvolve no ambiente. Eu custei a achar essa palavra e eu achei. Ambiente. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai querer fixar o discipulado numa série de perspectivas. Então tem que ser o discipulado tem que ser só pessoal, só é pessoal, não acontece em outro lugar, em nenhuma outra forma. Não, é no ambiente. Ele tem que ser necessariamente na igreja ou numa sala. Não, ele é um ambiente que é formado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que na igreja, o que a gente precisa trabalhar e pensar é que se o discipulado, ele é tão importante e é o DNA da igreja, tudo na igreja deveria ser discipulado. Tudo que a gente faz na igreja, se esse é o cerne, fazer discípulos, tudo na igreja tem que estar vinculado à ideia do discipulado. Por exemplo, querem ver? O culto dominical é discipulado ou não é discipulado? Tem que ser. O culto é o ápice da reunião da igreja. Então, assim, o culto ele tem que ser um ambiente que marque o discipulado, que seja um processo, e ele você todo domingo tem que voltar aqui à igreja para vivenciar e repetir algo fundamental. O culto, para mim, irmãos, mais do que nunca, a gente tem que resgatar isso, porque a gente está negociando, inclusive, a presença, achando, não, tem culto qualquer hora, então vou lá domingo que vem. Não, o culto é tão fundamental, porque o culto modela pedagogicamente a nossa espiritualidade. O culto é esse tempo que a gente passa junto, é o tempo que a gente vivencia o processo da salvação. Já parou para pensar nisso? Que o culto nada mais é do que a salvação sendo experimentada e vivenciada liturgicamente conosco. Pensa comigo. Nós estávamos no mundo andando. Aí o Senhor chama a gente no primeiro dia da semana. E a gente ouve o chamado e vai em direção à voz dele. Aí a gente chega, vê se não tem a ver com a nossa salvação. Aí a gente chega com outras pessoas que também ouviram o mesmo chamado e estão juntas. E aí a primeira coisa que acontece é a saudação pastoral e a gente canta em adoração. Não foi isso que a gente fez aqui? A gente vai cantando, a gente respondeu a tua chamada, você veio, falou com a gente está aqui e tudo mais. Aí em seguida vem o Senhor falando assim, vocês precisam pedir que eu sonde o coração de vocês, não foi isso? Como é que está o coração de vocês? É pecaminoso. Vocês precisam se arrepender. Aí a gente ora confessando os nossos pecados. Aí o Senhor perdoa os nossos pecados. Aí o que a gente faz? A gente se dedica a Ele, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa vida, com o louvor, porque Ele faz muita coisa. Aí em seguida, esse Deus fala assim, vocês estão se dedicando a mim, agora eu quero falar uma coisa para vocês. Aí Ele traz uma mensagem. Em alguns cultos, a gente ainda é chamado para sentar à mesa, para ter a mesa da comunhão com Ele, para a gente viver realmente junto. E depois o Senhor ora por nós e envia a gente para o mundo, enquanto a gente vai, a gente faz discípulos. Percebe que é a história da salvação experimentada em 1, 2 horas?
E a gente precisa relembrar essa história a cada domingo, a cada momento, porque se não for isso, Cristo não é formado em nós, a gente é seduzido por um montão de coisas. Já parou a pensar que a gente não tem como disputar com as propagandas, com o comércio, com tudo que tem, que assaltam, atravessam a gente e levam a gente, seduz o nosso coração, mas dominicalmente o Senhor te chama e fala assim: vou renovar de novo a história para você pensar e saber quem você é. E aí você vai ser enviado sabendo quem você é para fazer diferença como discípulo de Cristo. Isso é o culto e ele tem que ser esse ambiente discipulado. Os ministérios, os serviços também precisam ser um ambiente discipulado. Quando eu pensei na ideia de ambiente, eu pensei justamente para desvincular a perspectiva que tem uma estrutura fixa e rígida para estabelecer o que é discipulado, porque Jesus não tinha. Ele usava todos os momentos, ele estava andando, estava comendo. Já pararam para pensar que normalmente os evangelhos falam que Jesus, para que Jesus veio? Ele veio para nos salvar, mas o evangelho de Lucas, se você for olhar lá no capítulo 7, ele mostra diferente. Ele fala como Jesus veio. Como é que ele veio e viveu esse negócio que é para salvar a gente? E é muito interessante, porque você vai olhar lá no versículo 33, se eu não me engano, ou 34. Vai falar que ele veio comendo e bebendo, a ponto de chamarem ele de comelão e beberrão. Ele devia comer e beber bem, que ninguém é chamado de comelão e beberrão se come 2 folhas de alface. Aí tu vem, tem 2 folhas de alface, aí tu come. Eu gosto de alface, mas vão cá para nós. Alface não tem gosto de nada. Aí tu come alface, comelão, come muito, olha lá, 2 folhas de alface aqui, coisa. Nada, ele devia comer bem, ele estava sempre em festa, ele fazia sempre momentos de celebração quando ele podia, porque ele usava também esses momentos para os discipulados, saca? Então ele estava andando na rua, passou numa figueira, ele mostrou discipulado. Então, assim, todos os momentos não tinham uma coisa fixa. É um ambiente que se cria, é um ambiente que intencionalmente vincula uma série de fatores. Então, o culto é discipulado, precisa ser, e precisa ter elementos muito claros do que é esse discipulado, como é que esse discipulado acontece. E como eu falei, então perceba, discipulado é um processo de formar Cristo na vida da pessoa e que acontece através de um ambiente. E esse ambiente tem 3 dimensões. Não sei se você percebeu, e é porque eu sou presbiteriano, estou brincando. É que presbiteriano adora, vocês sabem disso? Pregação clássica presbiteriana tem que ter 3 pontos. Aqui na luterana tem quantos? Então, a gente é trinitário. Mas eu estou, na realidade, brincando. Hoje em dia eu prego em um ponto só, porque Deus é um, apesar de ser 3 pessoas, é uma só. Então, assim, o que está em jogo é justamente essa perspectiva de a gente ter um ambiente, e esse ambiente tem que ter, intencionalmente, tem que ter 3 aspectos. Quais são eles? O primeiro é o compartilhar do Evangelho. Você lembra que eu falei do Evangelho ontem? Hoje eu quero, e eu falei também que o Evangelho, que eu ia falar algumas coisas hoje. Se lembra que quando a gente define o Evangelho, normalmente a gente usa aquela expressão do boas novas, que é correta. São boas notícias, mas eu disse que não estava completo porque a gente precisa entender as más notícias primeiro. Porque assim, sabe de onde a igreja tirou essa ideia do Evangelho? De que Cristo é o Evangelho? Foi do contexto lá do 1º século. A palavra Evangelho lá no grego era usada no Império Romano, antes de Cristo, inclusive, no 1º século antes de Cristo. Teve uma grande vitória de um imperador que houve um racha dentro do Império Romano, aí viraram 4 imperadores, enfim, e teve um que unificou todo o império. E aí quando ele venceu a batalha e tudo mais, ele mandou seus arautos anunciarem a boa nova, o Evangelho.
Então, assim, o Evangelho, olhando para essa perspectiva lá, e a igreja sacou isso, se apropriou do termo para falar que o Jesus Cristo é o Evangelho, porque ele traz pelo menos 3 aspectos fundamentais para a gente entender o Evangelho. O Evangelho tem a ver com contexto. Se não tiver contexto, a gente não entende a boa nova. Por isso que eu falei que se não tiver a má notícia, a gente não entende a boa notícia. Por exemplo, se o Inter é campeão brasileiro, é boa notícia para todo mundo? Os gremistas vão pirar, né? É má notícia. Se o Grêmio é campeão brasileiro, é boa nova para todo mundo? Claro que não. Por quê? Porque o contexto para alguns é assim: o Grêmio tem que perder e o Inter tem que ganhar. E para o outro grupo é exatamente o contrário, né? E às vezes, eu não sei aqui no Sul, mas lá no Rio, assim, às vezes o teu time até perdeu, mas se o Flamengo perder também, já estou feliz. Não tem problema. O importante é ele não ganhar. Se o meu time também ganhar, já está bom também. Aí fica melhor ainda, é o plus. Mas assim, se o Flamengo não ganhar, aí já está bom. Entende? Então, precisa de contexto. Por isso a gente precisa entender a má notícia. E a má notícia diz que Deus fez tudo bem, mas nós pecamos. E nós somos merecedores do inferno e da condenação. E o pior, não tem nada que a gente possa fazer para mudar essa condição. Você pode tentar ser a pessoa mais santa possível, mas basta um pecado, e eu sei que você já cometeu na sua vida, esse pecado vai te levar para o inferno. Então não tem o que você pode fazer. Então, diante da má notícia, a gente que dá o contexto, a gente consegue entender a boa notícia, porque além de contexto, o Evangelho também anuncia um fato, um acontecimento novo que mudou a situação. E qual foi o fato? Jesus Cristo veio e morreu na cruz em nosso lugar, pagou o nosso preço. E aquele irmão que estava aqui segunda-feira, no sábado de tarde, ele falou, nos reconciliou com o Pai. O Pai nos reconciliou com Ele através de Cristo Jesus, como diz o texto. Entendem? Então aconteceu um fato, e um fato que mudou a história, um fato que mudou a condição, um fato novo, e o fato é Jesus Cristo. A plenitude dos tempos veio e Jesus foi enviado e Jesus fez. E aí tudo aconteceu. Mas tem mais. O Evangelho precisa também ter uma outra característica. Esse fato que mudou a história, ele traz para nós esperança. A esperança de que tudo vai ser renovado e transformado. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o Evangelho, ele é assim. Ele é alguma coisa que aconteceu lá no passado, que garante o nosso futuro. E por causa do nosso futuro, a gente vive uma nova vida hoje. Entenderam ou foi demais? O Evangelho foi o que Jesus Cristo fez. Ele já fez, Ele já salvou a gente. Só que quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele abriu o novo tempo, o tempo da ressurreição, o tempo da restauração de todas as coisas. E Ele garantiu de que o nosso futuro está salvaguardado porque depende do que Ele já fez. Então está garantido a nossa salvação, está garantido o novo céu e nova terra, está garantido todas as coisas. E por isso nós temos esperança. Por isso o apóstolo Paulo fala assim, vivam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Esse é o estilo de vida do discípulo, é alegre na esperança de que vai se cumprir, Jesus vai voltar. Então o Evangelho é alguma coisa que aconteceu no passado que me dá esperança porque garantiu o futuro. E porque eu já olho com esperança o futuro, eu vivo hoje diferente. Eu sou impactado e sou convidado a viver hoje a partir desse novo tempo, desse novo reino que já está entre nós, mas ainda não completamente. Então o Evangelho trabalha o nosso passado, dá a esperança do nosso futuro e nos chama a viver hoje uma nova vida. Discipulado precisa sempre estar o Evangelho sendo compartilhado. Tudo, por isso que eu falei que lá na igreja com as perguntas, responde com o Evangelho que 50% das vezes dá certo, porque assim, todas as questões, toda a nossa interpretação, a forma de ver,
a gente olhando para o Evangelho com atenção, a gente consegue saber como a gente tem que viver como Jesus Cristo. Então, o discipulado sempre tem que ter o Evangelho envolvido. Sempre. Sempre é compartilhar o Evangelho. A pergunta é, como é que a gente vai lidar isso? Vamos olhar para o discipulado ou para o Evangelho para entender como é que funciona. Mas, discipulado também é um ambiente que não apenas o Evangelho é compartilhado, mas também as disciplinas espirituais são praticadas. A gente vive as disciplinas espirituais, e as disciplinas espirituais são o meio mais propício para a gente estar na posição adequada para que o Espírito Santo faça as transformações necessárias que precisam acontecer em nossos corações e nossas vidas. As disciplinas espirituais, como eu falei lá em Pelotas, elas não têm um poder em si mesmas, mas elas são um meio, caminho. Não fazem a gente melhores do que os outros. Elas simplesmente nos colocam numa posição adequada para que o Espírito mude quem nós somos, para que a gente tenha tempo para estar com esse Jesus Cristo, para que a gente tenha tempo para Ele perguntar o que você deseja, o que você quer, como é que está o seu coração, o que você precisa mudar, que sujeira a gente precisa limpar, o que você precisa viver. Disciplinas espirituais são praticadas, então invistam em disciplinas espirituais. Então um livrinho legal é o livro da Celebração das Disciplinas, do Richard Foster. Tem lá 12 disciplinas espirituais para a gente praticar e viver. E lembrem-se, só um parêntese, disciplina espiritual exige perseverança. Eu vou fazer um jejum hoje, quero que resolva tudo. Não. Daqui a 2 anos, você fazendo jejum periodicamente, intencionalmente, a gente conversa se ele surtiu efeito ou não. Então, disciplina espiritual, esse ambiente, é um dos fatores, uma das dimensões fundamentais para que a gente tenha discipulado. E, por fim, acontece o compartilhar da vida. Então, é vida na vida. Tem a ver com o meu dia a dia, tem a ver com o que eu estou vivendo, tem a ver com aquilo que está seduzindo, capturando o meu coração, tem a ver com eu poder compartilhar a vida. E quando a gente pensa em discipulado pessoal, porque assim, entendam bem, se discipulado é um processo de formação de Cristo na vida de outra pessoa e acontece num ambiente, esse ambiente ele pode estar se fazendo presente nas mais diversas realidades. Então o culto é um ambiente discipulado? Sim, tendo evangelho, tendo disciplinas espirituais sendo praticadas e o compartilhar da vida é ambiente discipulado. Mas se a gente está num grupo pequeno, fazendo reuniões e tem esses 3 elementos, também é um ambiente discipulado, também é discipulado. No ambiente de uma relação pessoal, eu vou caminhar com alguém mais próximo. Uma pessoa falou ontem para mim, a gente discipula, minha família discipula outra família, ou seja, chama a pessoa para viver junto e vivem junto e tudo mais. Ambiente discipulado, sim, se compartilhar o Evangelho, viver as práticas de disciplinas e compartilhar a vida é ambiente discipulado. Isso é fantástico. O que muda? Muda o nível de profundidade dessa relação. Hoje aqui há um nível de profundidade. Eu não tenho como saber um monte de coisas a respeito de vocês. Então, assim, é um processo discipulado? Mas ainda não toca em questões mais significativas que ninguém vai levantar aqui e vai confessar um pecado publicamente e tudo mais, que nem é para fazer isso mesmo, que a gente tem que ter cuidado para fazer essas coisas. Mas no discipulado pessoal, a coisa fica mais profunda, porque a gente constrói uma relação de confiança com a outra pessoa, onde eu vou prestar contas, onde eu vou confessar pecado. Já parou para pensar que Deus perdoa os pecados quando a gente confessa, mas a Bíblia fala que a cura vem quando? Quando a gente confessa uns aos outros. Então, perdoado a gente pode ser, mas muitos pecados que precisam de cura só vão acontecer num processo de prestação de contas, num processo de discipulado pessoal, onde você vai poder abrir o coração para uma pessoa mais madura que te ama e que vai ser Jesus para você. E aí você confessa o pecado e ali começa realmente a ver o processo de cura. Não só de perdão, porque perdão Deus já fez, mas a cura precisa desse caminho.
E no discipulado pessoal isso acontece. Então, o ambiente, o que vai mudar no ambiente é a profundidade dessa relação que acontece no discipulado, que pode acontecer, e que nós fomos chamados para viver isso. Sabe, irmãos, é você encarnar Jesus na vida do outro. E o outro encarnar Jesus na minha vida é eu poder olhar para o pastor Rogério e ver Jesus na minha vida através dele. Isso é lindo, poderoso demais. Não só você se sentir amado assim, como se realmente é Jesus me amando, sabe? Através daquela pessoa, como também você ser um instrumento nas mãos dele para amar, para que o amor de Deus, a graça invada a vida de outra pessoa. Isso nem o Mastercard pode pagar. Entenderam a piada? Não, né? Foi tão ruim assim? Enfim, então, irmãos, o Evangelho e as disciplinas espirituais e esse compartilhar a vida é o ambiente de discipulado. Então, eu quero terminar dizendo assim: Jesus nos chamou para viver discipulado. A espiritualidade sadia acontece nesse ambiente, onde o Evangelho está no fundamento, onde as disciplinas espirituais são praticadas. Porque, por exemplo, a confissão de pecado é uma disciplina espiritual. É uma disciplina espiritual. Mas é claro que eu não posso sair confessando para qualquer um, de qualquer maneira. Porque para ouvir a confissão de pecado de alguém, eu preciso estar preparado, eu preciso ter um certo nível de maturidade. Porque senão a gente não encarna Jesus, mas sim o julgamento. E não quer dizer que a gente tem que ser conivente com o pecado do outro, mas quer dizer que a gente tem que ser aquele que ama mesmo aquele que comete o pecado. Porque Jesus ama a gente assim. E isso acontece na vida, no dia a dia, nas relações, na perspectiva que realmente toma o nosso coração. Então, discipulado é isso, é um processo lindo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Eu queria orar pela sua vida. E queria, depois da oração eu vou falar isso. Queria convidar você a ficar de pé. Charlon mandou bem. Senhor, nós, durante esses 2 dias, a gente tem ouvido tantas coisas que nós precisamos de tempo para digerir, para pensar e refletir. Mas a beleza disso tudo é que Teu Santo Espírito já estava agindo antes da minha chegada aqui, está agindo agora e vai continuar agindo na vida de cada irmão e irmã que está aqui. Eu não conheço a vida íntima e o que está acontecendo na vida de cada um, mas eu conheço você, Senhor, e o Teu poder é sem limites. Eu conheço a Tua graça, eu conheço o Teu amor, eu conheço, Senhor, aquela poderosa afirmação que você é o Senhor dos impossíveis, o que está distante da nossa possibilidade enquanto seres humanos para Ti está no apenas mover um dedo. Por isso eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que as Tuas mãos estejam sendo derramadas sobre a vida desse povo aqui, que as Tuas mãos estendidas estejam alcançando o coração de cada um aqui nesta manhã, fazendo com que o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua transformação sejam derramadas. Restaura relacionamentos, restaura a saúde física das pessoas, cura enfermidades, Senhor, não apenas enfermidades do corpo, mas também da alma. Que Tua cura esteja se manifestando na vida de cada irmão e irmã aqui, de cada filho e filha do Pai.
Que em nome de Jesus, Tu estejas fazendo com que a Tua palavra, o Teu evangelho, semeado em cada um dos nossos corações, venha frutificar a 100 por 1 para a Tua glória mesmo, para que Teu nome seja exaltado, para que esta comunidade, esta região seja impactada pelo poder do evangelho, e que nós tenhamos aqui pescadores de seres humanos, pescadores daqueles que ainda não conhecem a Tua graça, e que Teu amor use cada um aqui para ir e fazer discípulos para a Tua glória mesmo, e a gente veja o Teu evangelho, o Teu reino se manifestando neste lugar e através das nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Senhor, nós clamamos que Tu estejas fazendo isso para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus, amém. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça. A minha visão é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em Ti. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou, Tua graça. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça. A minha visão é força pra prosseguir, alegra